Se você convive com fibromialgia, eu tenho certeza de que já se perguntou muitas vezes por que alguns dias a dor parece ser mais intensa. Por que o cansaço às vezes é avassalador? E por que certas noites o sono simplesmente não vem? E se eu te dissesse que a resposta para muitas dessas questões pode estar literalmente no seu prato? Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 4 alimentos que podem estar sabotando, silenciosamente, o seu bem-estar e intensificando os sintomas da fibromialgia de uma forma que você nem imagina. Mas não é só isso. Você também vai aprender estratégias práticas e alternativas saborosas que podem transformar completamente a sua relação com a alimentação, consequentemente, com a sua qualidade de vida. Fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar um segredo que a maioria das pessoas com fibromialgia não conhece e que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Preparado para essa jornada de descobertas? Introdução. Se você convive com fibromialgia, eu tenho certeza de que já se perguntou muitas vezes por que alguns dias a dor parece ser mais intensa, por que o cansaço às vezes é avassalador e por que certas noites o sono simplesmente não vem. E se eu te dissesse que a resposta para muitas dessas questões pode estar literalmente no seu prato? Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 4 alimentos que podem estar sabotando, silenciosamente, o seu bem-estar e intensificando os sintomas da fibromialgia de uma forma que você nem imagina. Mas não é só isso. Você também vai aprender estratégias práticas e alternativas saborosas que podem transformar completamente a sua relação com a alimentação e, consequentemente, com a sua qualidade de vida. Fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar um segredo que a maioria das pessoas com fibromialgia não conhece e que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Preparado para essa jornada de descobertas? Você já parou para pensar como é curioso o fato de que 2 pessoas com fibromialgia podem ter experiências completamente diferentes? Uma pode acordar sentindo-se relativamente bem, enquanto a outra mal consegue sair da cama. Uma pode ter dias produtivos intercalados, com períodos de maior desconforto, enquanto outra vive em uma montanha-russa constante de sintomas. Será que essas diferenças são apenas coincidência? Ou existe algo mais profundo acontecendo? A fibromialgia, essa condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, continua sendo um enigma para muitos profissionais de saúde, principalmente para quem convive com ela diariamente. Mas uma coisa que a ciência tem mostrado cada vez mais claramente é que existe uma conexão íntima e poderosa entre aquilo que colocamos no nosso prato e a forma como o nosso corpo responde aos desafios da fibromialgia. Quando falamos sobre alimentação e fibromialgia, não estamos apenas discutindo calorias ou nutrientes isolados. Estamos falando sobre uma rede complexa de reações que acontecem no seu organismo a cada garfada, a cada escolha alimentar que você faz. Seu intestino, que muitos cientistas já chamam de segundo cérebro, está constantemente se comunicando com o seu sistema nervoso, influenciando desde os níveis de inflamação até a produção de neurotransmissores que afetam diretamente a percepção da dor. Mas aqui está o que muitas pessoas não sabem. Existem alimentos específicos que podem funcionar como verdadeiros aceleradores dos sintomas da fibromialgia. São ingredientes que você provavelmente consome regularmente, talvez até diariamente, sem suspeitar que eles podem estar contribuindo para aquela sensação de rigidez matinal, para as dores que parecem migrar pelo corpo, ou para aquela névoa mental que às vezes torna difícil até mesmo encontrar as palavras certas. Você já se questionou por que alguns dias você se sente como se tivesse sido atropelado por um caminhão, mesmo tendo dormido suas 8 horas? Ou por que, certas manhãs, suas articulações parecem ter enferrujado durante a noite? A resposta pode estar relacionada não apenas ao que você comeu no dia anterior, mas também ao efeito cumulativo de certas escolhas alimentares que você vem fazendo ao longo do tempo. O primeiro alimento que precisa estar no seu radar de cuidados é o açúcar refinado. Agora, antes que você pense, mas eu não como muito doce, deixe-me te contar algo que vai te surpreender. O açúcar refinado não está apenas nos doces óbvios, como bolos, balas e refrigerantes. LCS, de forma muito inteligente em lugares que você nem imagina. Está presente em molhos de salada, pães industrializados, iogurtes que prometem ser saudáveis cereal matinee, e até mesmo naquele tempero pronto que você usa para dar sabor ao seu almoço. Mas por que o açúcar refinado é tão problemático? Para quem tem fibromialgia, a explicação está na forma como seu organismo processa essa substância. Quando você consome açúcar refinado, especialmente em grandes quantidades ou de forma frequente, seu corpo experimenta picos e quedas bruscas nos níveis de glicose no sangue. Essa montanha-russa glicêmica
não afeta apenas sua energia. Ela desencadeia uma cascata de reações inflamatórias que podem intensificar significativamente a percepção da dor. Você já notou como às vezes, depois de comer algo muito doce, você se sente bem por alguns minutos, mas depois vem aquela sensação de cansaço, irritabilidade, ou até mesmo um aumento na sensibilidade à dor? Isso não é coincidência. O açúcar refinado também interfere na produção de citocinas, que são proteínas responsáveis pela comunicação entre as células do sistema imunológico. Quando essas citocinas ficam desequilibradas, elas podem promover estados inflamatórios crônicos que agravam os sintomas da fibromialgia. Tem mais. O açúcar refinado pode afetar diretamente a qualidade do seu sono. Você sabe como o sono reparador é fundamental para quem tem fibromialgia, não é mesmo? Quando você consome açúcar, especialmente no período da tarde ou noite, ele pode interferir nos ciclos naturais de produção de melatonina e outros hormônios que regulam o sono. Noites mais agitadas, sono fragmentado, e manhãs ainda mais difíceis. Então, que alternativas você pode adotar? Em vez de açúcar refinado, considere usar mel puro com moderação, tâmaras como adoçante natural, ou até mesmo especiarias como canela e baunilha para dar sabor doce aos seus alimentos. Você já experimentou fazer um bolo usando purê de banana no lugar do açúcar? O resultado pode te surpreender positivamente. Agora, vamos falar sobre o segundo vilão da nossa lista: o glúten. Este é um tópico que gera muito debate, e eu sei que você pode estar pensando, mas eu não tenho doença celíaca. E você provavelmente está certo. Mas aqui está o que muitas pessoas não sabem. Você não precisa ter doença celíaca para que o glúten afete negativamente seus sintomas. Do fibromialgia, o glúten é uma proteína encontrada principalmente no trigo, centeio, cevada e aveia contaminada. Para algumas pessoas com fibromialgia, o glúten pode funcionar como um gatilho inflamatório, mesmo na ausência de doença celíaca diagnosticada. Isso acontece porque o glúten pode aumentar a permeabilidade intestinal, menos aquilo que alguns profissionais chamam de síndrome do intestino permeável, quando seu intestino se torna mais permeável do que deveria. Substâncias que normalmente ficariam contidas no trato digestivo podem vazar para a corrente sanguínea, desencadeando reações imunológicas que podem amplificar a inflamação sistêmica. E onde isso se reflete? Exatamente nos seus pontos de dor, na sua fadiga e até mesmo na sua capacidade de concentração. Você já passou por períodos em que eliminou o pão da sua dieta por alguns dias e notou alguma diferença no seu bem-estar? Muitas pessoas com fibromialgia relatam uma diminuição na rigidez matinal, menos inchaço abdominal e até mesmo uma melhora no humor quando reduzem significativamente o consumo de glúten. Mas cuidado, eliminar o glúten não significa que você precisa abrir mão de carboidratos ou de alimentos saborosos. Existem grãos naturalmente livres de glúten que podem ser seus grandes aliados, como quinoa, arroz integral, amaranto e milheto. Você já experimentou fazer um ressalto de quinoa, ou talvez um pão caseiro de farinha de arroz integral? As possibilidades são mais amplas do que você imagina. O terceiro alimento que pode estar sabotando seus esforços para controlar os sintomas da fibromialgia são os alimentos ultraprocessados. Estes são aqueles produtos que passaram por múltiplos processos industriais e contêm uma lista interminável de ingredientes que você provavelmente não consegue pronunciar, e muito menos sabe para que servem. Estou falando de salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, embutidos como salsicha e mortadela, sopas instantâneas, temperos prontos carregados de conservantes, refrigerantes, sucos de caixinha e tantos outros produtos que prometem praticidade, mas que podem estar custando muito caro à sua saúde. Por que esses alimentos são tão problemáticos? Primeiro, eles são verdadeiras bombas de aditivos químicos, conservantes, corantes, aromatizantes, emulsificantes. Cada um desses componentes representa uma carga adicional para o seu sistema de desintoxicação. Quando o seu fígado está sobrecarregado processando essas substâncias, ele tem menos energia disponível para suas funções essenciais, incluindo a regulação de hormônios e a gestão de processos inflamatórios. Além disso, os alimentos ultraprocessados são frequentemente ricos em gorduras trans, sódio em excesso e açúcares adicionados, uma combinação que promove inflamação sistêmica. Para alguém com fibromialgia, isso pode significar o agravamento de sintomas que você vem tentando controlar há tanto tempo. Você já reparou como se sente depois de uma refeição à base de alimentos ultraprocessados comparado a uma refeição
caseira feita com ingredientes frescos, a diferença não está apenas no sabor. Está na forma como seu corpo responde. Alimentos ultraprocessados podem deixar você mais inchado, com menos energia e frequentemente com mais dor nas horas seguintes. A boa notícia é que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Em vez daquela sopa instantânea, que tal preparar um caldinho caseiro no fim de semana e congelar em porções individuais? No lugar do tempero pronto cheio de glutamato monossódico, você pode criar sua própria mistura com ervas secas, alho em pó e especiarias naturais. E chegamos ao quarto e último alimento, que pode estar intensificando seus sintomas. Os alimentos ricos em histamina ou que promovem a liberação de histamina no seu organismo. Este é um ponto que muitas pessoas desconhecem completamente, mas que pode ser a peça que faltava no quebra-cabeças da sua saúde. Histamina é uma substância que seu próprio corpo produz, naturalmente. E ela tem funções importantes no sistema imunológico e na regulação de várias funções corporais. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade para processar e eliminar o excesso de histamina, uma condição conhecida como intolerância à histamina. E aqui está o ponto interessante. Existe uma correlação significativa entre fibromialgia e intolerância à histamina. Alimentos ricos em histamina incluem queijos envelhecidos, vinhos, cervejas, alimentos fermentados como chucrute, embutidos, peixes enlatados, tomates muito maduros, espinafre, berinjela e chocolate. Também existem alimentos que, embora não contenham altas quantidades de histamina, podem estimular sua liberação no organismo, como morangos, kiwi, banana muito madura, crustáceos e clara de ovo. Quando há excesso de histamina circulante, os sintomas podem incluir dores de cabeça, fadiga, dores musculares, problemas digestivos, alterações de humor, e menos aqui está o ponto crucial: intensificação da percepção da dor. Essa é familiar. Para muitas pessoas com fibromialgia, redução de alimentos ricos em histamina pode resultar em uma melhora surpreendente dos sintomas. Mas como você pode saber se a histamina está afetando você? Uma estratégia é manter um diário alimentar detalhado por algumas semanas, anotando não apenas o que você come, mas também como se sente nas horas seguintes. Você consome vinho tinto regularmente e nota um aumento da dor no dia seguinte? Aquela pizza com muito queijo te deixa mais rígida na manhã seguinte? Esses podem ser sinais importantes. Agora, você deve estar se perguntando: então o que eu posso comer? E esta é uma pergunta muito válida. A alimentação, para quem tem fibromialgia, não precisa ser restritiva ou sem graça. Na verdade, quando você remove os alimentos que estão trabalhando contra você, consegue apreciar muito mais os sabores naturais dos alimentos que realmente nutrem seu corpo. Pense em vegetais frescos de cores vibrantes, frutas da estação, proteínas magras bem temperadas, com ervas frescas, grãos integrais, que te dão energia sustentada, e gorduras saudáveis, como as encontradas no abacate extra virgin e oleaginosas. Estes alimentos não apenas não provocam inflamação, eles ativamente combatem os processos inflamatórios e fornecem os nutrientes que seu corpo precisa para funcionar de forma otimizada. Uma das estratégias mais eficazes que você pode adotar é a preparação de refeições caseiras, sempre que possível. Quando você cozinha em casa, tem controle total sobre os ingredientes que utiliza. Pode escolher temperos naturais, em vez de sachês industrializados. Pode usar gorduras saudáveis, em vez de óleos refinados. E pode ajustar os sabores de acordo com suas preferências e necessidades. Você já experimentou preparar suas refeições da semana no domingo? É uma prática que pode revolucionar sua relação com a alimentação. Dedique algumas horas do fim de semana para lavar e cortar vegetais, cozinhar grãos em porções maiores e preparar proteínas que podem ser usadas de diferentes formas durante a semana. Dessa forma, mesmo nos dias mais difíceis, você terá opções saudáveis e saborosas facilmente disponíveis. Outro ponto importante é a hidratação adequada. Você bebe água suficiente durante o dia? A desidratação, mesmo que leve, pode intensificar a sensação de fadiga e contribuir para a dor muscle. Além da água pura, considere chás de ervas como camomila, que tem propriedades anti-inflamatórias, ou gengibre, que pode ajudar na digestão e também tem efeitos anti-inflamatórios. Vamos falar também sobre o timing das refeições. Voca, sabia que quando você come pode ser tão importante quanto o que você come? Manter horários regulares para as refeições ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e pode contribuir para um sono mais reparador. Evitar refeições pesadas muito próximo da hora de dormir também
é fundamental para a qualidade do sono. E que tal considerarmos o aspecto emocional da alimentação? Para muitas pessoas com fibromialgia, a comida pode se tornar uma fonte de conforto em dias difíceis. Não há nada errado com isso, desde que você faça escolhas conscientes. Em vez de recorrer a alimentos ultraprocessados quando está se sentindo para baixo, que tal ter sempre à mão algumas opções nutritivas que também trazem conforto? Uma tigela de aveia morna com canela e pedaços de maçã pode ser tão reconfortante quanto qualquer biscoito industrializado, mas com benefícios completamente diferentes para seu bem-estar. A suplementação também pode ter um papel importante no manejo dos sintomas da fibromialgia, mas é fundamental que seja feita com orientação profissional adequada. Alguns nutrientes como magnésio, vitamina D, ômega 3 e complexo B podem ser especialmente benéficos, mas as doses e combinações ideais variam de pessoa para pessoa. Você já considerou trabalhar com um nutricionista que tem experiência em condições como a fibromialgia? Um profissional qualificado pode ajudar você a identificar padrões específicos na sua alimentação, sugerir substituições adequadas e acompanhar sua evolução de forma personalizada. Cada pessoa é única, e o que funciona para uma pode não ser ideal para outra. Uma estratégia que muitas pessoas acham útil é a implementação gradual das mudanças. Em vez de transformar completamente sua alimentação de um dia para o outro, que tal começar eliminando um dos alimentos problemáticos por vez? Você pode começar reduzindo o açúcar refinado por 2 semanas, observar como se sente e então partir para o próximo passo. Mudanças graduais são mais sustentáveis e permitem que você identifique exatamente quais modificações estão trazendo os maiores benefícios durante esse processo de transformação alimentar. É importante que você seja paciente consigo mesmo. Os benefícios de uma alimentação anti-inflamatória não aparecem da noite para o dia. Seu corpo precisa de tempo para se desintoxicar de substâncias problemáticas e para começar a responder positivamente aos novos nutrientes que você está fornecendo. Algumas pessoas notam melhorias em questão de dias. Outras podem levar algumas semanas ou até meses para perceber mudanças significativas. Também é fundamental que você não se culpe se ocasionalmente consumir algum dos alimentos que está tentando evitar. A perfeição não é o objetivo, menos a consistência. Sim, se você fizer escolhas alinhadas com seu bem-estar 80% do tempo, já estará fazendo uma diferença significativa na sua qualidade de vida. Considerando que a fibromialgia afeta cada pessoa de forma diferente, é importante que você desenvolva uma abordagem personalizada. Talvez você descubra que o glúten não é um problema para você, mas que o açúcar refinado realmente intensifica seus sintomas. Ou talvez você note que os alimentos ricos em histamina são seus maiores desafios. A chave está em se tornar um observador atento das reações do seu próprio corpo. Uma ferramenta valiosa nesse processo é o diário alimentar que mencionei anteriormente. Anote não apenas o que você come, mas também seus níveis de energia, qualidade do sono, intensidade da dor e humor ao longo do dia. Calm ou tempo. Você começará a identificar padrões claros entre certas escolhas alimentares e como você se sente. Lembre-se também de que a alimentação é apenas uma peça do quebra-cabeças no manejo da fibromialgia. Exercícios adequados, manejo do estresse, sono de qualidade e suporte emocional são igualmente importantes. No entanto, a alimentação é uma área onde você tem controle direto e pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. À medida que você implementa essas mudanças, celebre as pequenas vitórias. Talvez você acorde um dia sentindo-se menos rígido, ou tenha uma tarde com mais energia, ou uma noite de sono mais reparador. Esses momentos são sinais de que você está no caminho certo e merecem ser reconhecidos e valorizados. Seivou Kashigu. Até aqui neste vídeo, é porque realmente está comprometido em tomar as rédeas da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida. Isso já demonstra uma força e determinação admiráveis. Agora, eu quero ouvir de você. Qual desses 4 alimentos você mais consome no seu dia a dia? Deixe nos comentários qual você pretende começar a reduzir primeiro. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma jornada. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações importantes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, com dicas valiosas sobre como viver melhor com fibromialgia. No próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora,
vou compartilhar os 5 alimentos que podem ser seus maiores aliados no combate aos sintomas da fibromialgia. Até a próxima!